O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos sacerdotes e anciãos do povo: Que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, ele disse: Filho, vai trabalhar hoje na vinha? O filho respondeu: Não quero. Mas depois mudou de opinião e foi. O pai dirigiu-se ao outro filho e disse a mesma coisa. Este respondeu: Sim, senhor, eu vou. Mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: O primeiro. Então Jesus lhes disse: Em verdade vos digo que os cobradores de impostos e as prostitutas vos precedem no reino de Deus. Porque João veio até vós num caminho de justiça, e vós não acreditais nele. Ao contrário, os cobradores de impostos e as prostitutas creram nele. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes para crer nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a santa palavra do Evangelho perdoe os nossos pecados, nos conduza nesta vida para a vida eterna e nos façam homens e mulheres capazes de compreender que nós somos um pouco esse filho que diz não e obedece, e aquele filho que diz sim e desobedece ao Pai. Meu querido irmão, minha querida irmã, hoje estamos celebrando, não é, a grande festa de Santa Teresinha do Menino Jesus da Sagrada Face. Essa menina moça, né, morreu aí aos 24 anos. Ela que deu o seu sim a Deus, ela que sofreu muito. Com 4 anos e 8 meses perdeu a mãe. Depois a sua mãe, né, a sua irmã, que ela adotou como mãe, foi para o convento e ela ficou mais uma vez sozinha. Olha, Santa Teresinha, depois da morte da mãe, ela ficou assim meia deprimida, meia para baixo, mas era uma menina de oração, era uma menina fervorosa. E um dia lá, com seus 10 anos, ela olha para o lado, encontra Nossa Senhora com um semblante maravilhoso, com um sorriso irradiante, e ela vai dizer: Nossa Senhora está sorrindo para mim, por causa das orações que eu não deixei de fazer. Meu irmão, minha irmã, o Evangelho aqui, Jesus está contando a história, a parábola daquele filho que o pai chama para trabalhar na vinha. Ele até fala que não vai, mas depois arrepende e vai. E o filho, não é, que diz que vai, mas depois vai curtir a vida, não vai. Olha, meu querido irmão, minha querida irmã, ontem nós celebramos a festa de São Jerônimo. São Jerônimo é aquele que foi uma pessoa também pervertida na vida, mas que se converteu, que voltou atrás, assim como esse filho que falou que não ia para a vinha, mas arrependeu e disse para o pai: Não, pai, eu vou para a missão, eu vou para o trabalho. Meu irmão, minha irmã, São Jerônimo, não é? Muitas vezes dizia não a Deus, mas depois se tornou, não é, um doutor da igreja. Ele que transformou, não é, a Bíblia. Ele que pegou a Bíblia do hebraico e do aramaico e vamos dizer assim, não é, transformou ela no latim. Olha, interpretou, né, ela no latim. É muito importante dizer isso. São Jerônimo é aquele que acreditava na palavra de Deus, que usava a palavra de Deus, que estudava a Bíblia diuturnamente. E ele então faz a tradução, não é? Melhor dizendo, a tradução da palavra de Deus. Meu querido irmão, minha querida irmã, vamos pedir a Santa Teresinha
que nós tenhamos coragem de voltar para Deus, de orar sempre a Deus, de arrepender dos nãos que muitas vezes nós damos na vida, quando Jesus nos chama, quando a igreja nos chama. A gente muitas vezes diz não posso, não tem tempo, não é para mim. Vamos pensar nisso, meu querido irmão. O Evangelho hoje nos chama a uma mudança de vida, a uma conversão. Aqui no finalzinho do Evangelho, Jesus vai dizer assim, bem claro para nós: os cobradores de impostos e as prostitutas creram nele. Vós, porém, mesmo vendo isso, vós não arrependestes para crer nele. Isso aqui está falando exatamente de São João Batista. São João Batista, ele preparava o povo para a remissão dos pecados, para a conversão, e as prostitutas, os cobradores de impostos, acreditavam em Jesus, mas aqueles que viram São João preparando a chegada de Jesus, eles mesmos não acreditavam. Olha, meu querido irmão, minha querida irmã, quantas vezes nós ouvimos o Evangelho, nós ouvimos Jesus nos chamando para o caminho, mostrando a direção, e a gente não dá ouvido, Muitas vezes a gente cai com os burros na água, porque não ouvimos a voz de Deus. Vamos ouvir, meu irmão, a voz de Deus. Vamos ouvir, minha irmã, o que Deus está nos chamando, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida, e nós não podemos ser a mentira, o atalho e a morte. Que assim seja. Amém.